E a respiração, logicamente, é uma coisa que, para o surfista, e até por isso que eu falei aquela questão de ontem sobre a respiração acelerada, principalmente uma hiperventilação voluntária, ela pode ser útil para o surfista porque ele tem uma condição para praticar o esporte que ele sempre vai ter apneia. É quase como um jogador de polo, que também já, eu sei que houveram pesquisas com relação a essas pequenas apneias feitas, porque enquanto a gente está surfando, né, você tem várias situações que você vai ir para dentro da água, né, vai ficar algum tempo dentro da água com a respiração bloqueada, e isso em si, por si só, já é considerado apneia. Mas o surf, ele tem ainda uma condição que é, digamos, de ondas grandes, de ondas mais potentes, assim, e que elas vão ter um momento ali que é muito crítico, que inclusive tiveram pessoas que já morreram nessas situações, que é não só uma vez que você vai reter a sua respiração, mas uma após a outra, após a outra, após a outra. Então você tem ali uma situação que você tem 8 ou 10 pequenas retenções, né, pequenas apneias, mas que elas vêm uma em sequência da outra, você não sabe quanto tempo vai durar, você não sabe se vai ter uma próxima onda, então todas essas situações assim do surf, elas situações de se desenvolver na apneia. E aí eu lembro que na época que eu estava mais, hoje em dia o surf eu dava era um treinamento que existe dentro do yoga, que seria a respiração 1-4-2, aquele ritmo em que a gente fica bastante tempo dentro da pausa, né? E a gente tentava fazer, eu lembro que minha meta era fazer em 15 segundos de inspiração, para então ficar 60 segundos e soltar o ar em 30, mas o normal mesmo era de 10 a 12, mas já é uma boa apneia que a gente treina. E também eu fiz alguns cursos de apneia também, que eles trabalham com os freedivers, com umas técnicas do freediver, que eles têm uma tabela de CO2, que é uma maneira de você treinar a tolerância ao CO2, ou tabela de O2, treinar a hipóxia, né? Quando você perde oxigênio, a taxa de oxigênio diminui. E, enfim, para mim, sem essa parte que o yoga desenvolve respiratória, eu tenho certeza que o que a gente falou ontem, que é relativo à quietude, é você estar numa situação muito crítica ali, conseguir manter a sua estabilidade emocional, o seu foco, saber exatamente o que você quer fazer e não reagir à situação de uma maneira emocional. Isso foi uma coisa que o surf me trouxe, que o yoga, que a respiração me trouxe no surf, que eu tenho certeza que me ajudou a evoluir e romper até barreiras assim de limitação que a gente acha que tem. E a outra coisa foi justamente o treinamento de apneia para ter condição de estar naquela situação, né? Então, o Daniel pediu para falar sobre algumas situações, mas eu já tive várias situações assim de ondas grandes, porque, por exemplo, uma vez eu estava no México, em Puerto Escondido, era uma época que eu realmente estava pensando em virar big rider, né, surfista de onda grande e tal, e ali você tem uma condição em que o surf de ondas grandes, quando você quer pegar uma onda, você tem que se colocar numa parte da bancada, né, de onde a onda está quebrando, que você está exposto, muito exposto, chama-se zona de impacto. E se você erra o cálculo de uma onda que está vindo e você, porque você senta bem longe da zona de impacto, e aí você usa uma prancha grande justamente para ter velocidade e força para entrar naquela onda. Se você erra esse cálculo, quando você olha para trás, você não pegou a onda, mas você está embaixo da próxima onda. Então, a próxima onda vai quebrar na sua cabeça. E aí é o tipo de situação que que a hiperventilação tem de jogar o CO2 para fora, porque naquele momento eu já sabia que eu ia ter uma apneia. Eu só não sabia quantas eram, né? Não sabia o tempo de duração de cada uma. Então, aí é uma situação que você tenta, sem entrar em pânico, soltar bastante o ar, mas principalmente para você ter a capacidade de soltar o ar várias vezes, né, com velocidade, como a gente fez ontem, e aí fazer essa pausa
assim que a onda chegar perto e sem saber quanto tempo você vai ficar ali. Então, uma outra coisa que a respiração, quando vocês estiverem trabalhando com a apneia, que é interessante, que o yoga já desenvolve também, é a nossa capacidade de relaxar. Porque quanto mais tenso você tiver dentro de uma apneia, mais você está consumindo oxigênio. Então, essa capacidade também de relaxar, mesmo numa situação desagradável, ela é, para mim, né, no meu caso, foi desenvolvido pelo yoga. Foi desenvolvido, eu diria, não só dentro do Yoga Nidra, não só dentro do relaxamento, mas na capacidade que a gente vai desenvolvendo no próprio asana, de ter uma situação desagradável e conseguir encontrar o conforto ali dentro, ou pelo menos amenizar todo aquele desconforto, né?